Beleza, galera? Bom. Nós vamos bater um papo aí hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre colorimetria. Eu estou aqui com o Wendel. Exato. O Wendel é um profissional da área, né? Hoje ele atua em oficinas fazendo esse trabalho. Essa é a profissão dele, né? Sua profissão é colorista. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre colorimetria. Quais são os tópicos abordados aí? O que é colorimetria? A quem interessa? Por que existe diferença de cor? Mesmo em um carro zero, um carro que você pegou na concessionária, por que tem diferença de cor entre o para-choque e a lata, a maçaneta e a lata? Todas essas coisas são muito interessantes, principalmente para quem já está na área, a pessoa que trabalha numa oficina, um pintor. É importante a gente ter o conhecimento prático daquilo que a gente faz e ter também o conteúdo técnico para que a gente possa se justificar, né? E saber explicar para o cliente, para os nossos clientes, os benefícios da tua oficina, do teu trabalho, o que justifica aquele valor que você cobrou, às vezes um valor um pouco mais alto talvez do que o seu concorrente, mas o que justifica são as premissas, né? Então falaremos também dos desperdícios que nós conseguimos eliminar com esse trabalho de colorimetria, as possibilidades de atuação desse profissional. Onde é que o colorista pode atuar? É só na oficina? Não, são várias as formas de atuar. Qual que é o público que poderia estar entrando nessa área? Uma pessoa para trabalhar nessa área, ela já tem que ser pintor? Não necessariamente. Não necessariamente. Então são várias dúvidas, pessoal. Acompanha aí. Ao final dessa live também, eu vou estar sorteando aí uma pistola de pintura 1.2. É uma pistola que serve muito bem aí para o trabalho do colorista e também serve para fazer pinturas aí, pequenos retoques, ou até mesmo pintar uma pecinha toda aí. Tá certo? E no final eu vou dizer como vocês podem também adquirir esse equipamento. Desde que eu tenho a oficina da R-Golden, eu já trabalho com a máquina de tinta e trabalhei com marcas diferentes também, né? Aqui nós não temos, né, não estamos fiel a uma marca, então eu posso falar aí das outras marcas também, como você pode adquirir. O Wendel então vai dar sequência aí no trabalho. Ele vai começar explicando aí o que acho que é o básico, né? Sim. O que é colorimetria? Sim. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que o Renato está oferecendo. E como ele disse, eu sou profissional que estou na área há mais ou menos 8 anos e meio. Trabalho exclusivamente como colorista, fazendo tinta todo dia e o dia todo. Lá, esta é a minha área de atuação. Quantos carros vocês pintam por mês lá? Média de carros mensal, 220 carros. 760 a 780 peças por mês. Esse é um mês comum, normal, né? E começando do básico, o que é cor? Cor nada mais é do que algo visto pelos nossos olhos, que é disponibilizado pela luz, que reflete no objeto. Colorimetria automotiva nada mais é do que você fazer um acerto de cor partindo do princípio de pesagem de tinta no nosso laboratório, que a fábrica nos disponibiliza, e fazendo a pigmentação partindo de todo o processo colorimétrico. O ajuste da cor. Exatamente. Então você tem o processo de fabricação, nós vamos mostrar Sim. como você vai fazer a tinta partindo do código do carro. Só que esse é só o primeiro passo, é a receita do bolo, Exatamente. como nós já vamos iniciar agora, né? E quando essa cor não bate, entra o processo de ajuste, aí entra o técnico trabalhando. Exatamente. Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Você sempre foi da área automotiva? Não. Antes eu era da área de vendas, e aí me surgiu a oportunidade, e eu abracei, fiz cursos, como os daqui, fiz curso no Senai. Vamos vender um peixinho, né? O Wendel foi nosso aluno, acho que há uns 8 anos. Faz tempo. Hoje ele é um profissional que vive disso e ele também é o nosso instrutor aqui da R-Golden, já está com a gente há um tempo. Exatamente. Quem vier fazer o curso, eu estarei disponível aqui. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Ele vai começar apresentando o equipamento que ele utiliza para fazer o trabalho. Eu acho que se você ficar de lá para cá. Quer ficar pra lá? Eu acho que ele é lá no cantinho. Aí depois nós invertemos. Bom, pessoal, esse é o laboratório. Simples, básico, não tem que ter nada mais além disso. O espaço pequeno, né? Porque você precisa ter o quê? Uma máquina? Sim, é uma máquina, um computador e uma balança de precisão que está aqui no canto. Sempre é bom ter um armário
para você organizar as suas coisas, manter tudo organizado. Aqui uma pia de lavagem. Sim, lava peça, já aproveita lava peça, limpa a pistola, limpa a chapinha, quando a chapinha é metálica, nós vamos falar um pouco mais para frente. Como funciona a máquina de tinta? É tudo através de comodato. Enquanto você estiver usando o produto da marca, a máquina estará disponível para você, assim como uma balança de precisão e o computador. Isso quem disponibiliza é a própria fábrica. Você só tem que adquirir os pigmentos a partir do momento que eles vão acabando, né? Então vamos lá. Eu acho que é legal a gente mostrar, me acompanha aqui um pouco, Wendel. Deixa eu mostrar o que nós temos aqui na oficina, o que nós já fizemos hoje, utilizando essa técnica nesse trabalho, e vamos escolher um carro aí para o Wendel fazer o ajuste. Fazer mais um comentário? Semana que vem, não percam, sorteio do Kit Supremo. Que dia, Edmilson? Dia 19. Dia 19/12, semana que vem, sorteio do Kit Supremo. Tem que estar inscrito no canal do YouTube lá, tá, pessoal? Aqui a pistolinha de pintura. Quem estiver até o final com a gente nessa live, é necessário fazer um comentário aí sobre a live e vai estar concorrendo a uma pistola de pintura 1.2. Então hoje, Wendel, olha o que nós já fizemos hoje aqui na oficina. Tá? Vamos lá. É importante saber para que serve a colorimetria. Aqui esse Cobalt, ele foi feito um retoque na parte traseira da tampa. Essa tampa não foi pintada inteira. Essa tampa foi pintada até mais ou menos aqui a emenda, o vinco aqui que a gente utiliza para fazer esse carro. Essa pintura ainda está um pouco fresca, tá? Então, e essa parte que parece suja aqui, na verdade é um líquido que nós aplicamos que chama-se mascaramento líquido, tá? Mas para que eu consiga fazer um retoque, eu não gastei material para a peça toda e eu consegui manter a parte superior da tampa original. Então ganha para o cliente, ganha para a oficina, mas só dá para fazer isso se eu tiver um colorista ou se eu mandar fazer o ajuste na casa de tinta. Agora, lá no finalzinho, eu vou explicar o ganho de você ter isso na tua oficina, né? Quais os desperdícios que você elimina ou fazer na casa de tinta. Então aqui foi pintado retoque na tampa da mala, pintou a lateral toda, Edmilson mostra aqui, ó. E essa cor, essa tinta foi aplicada somente no painel lateral. Não pintou a porta. Então é o que a gente chama de matou seco, né? Porque não é justo, muitas das oficinas que não tem esse processo de ajuste de cor, ou não quer perder o tempo lá com a casa de tinta, acaba utilizando uma técnica que é muito comum de abertura. Quando a cor não bate, eu poderia estender essa tinta até a metade da porta, invernizar a peça toda, de forma que o cliente compararia a lateral com a porta. Funciona, mas eu não acho justo, porque a porta é original. E o que é que desvaloriza um carro? A repintura, né? Quanto mais partes repintadas ele tem, mais ele desvaloriza. Aqui o HB20 também, ó. Esse HB20 já está pronto para entrega. Esse já foi feito polimento e acabamento. Nós pintamos o para-choque inteiro e a lateral matou seco aqui. Então, para-choque lateral aplicamos o nosso material que fabricamos, já a porta não. A porta nós conseguimos manter original. E o vermelho, o Wendel vai explicar um pouco mais sobre isso, é uma cor que não é fácil de ajustar, né? Tem algumas cores que são mais fáceis, né? Sim, e outras que são mais difíceis. Geralmente branco e prata é sempre mais fácil. O vermelho e o amarelo é mais difícil justamente pelo fato de, além da técnica em si de colorimetria ou do colorista, existe a questão de aplicação, questão de demãos, quantidade de demãos, excesso de tinta. Então tudo isso influencia. Aqui, como o Renato explicou, foi realizada uma pintura na lateral para-choque. Possa ser que vocês estão vendo um pouco diferente, porque é o celular. É importante isso. Aqui está imperceptível ao nosso olho. Talvez vocês possam estar com alguma distorção pelo fato de estar com uma câmera. Isso, pessoal, eu vou reforçar um pouco esse comentário, que é muito interessante. Eu não consigo fazer um ajuste de cor por uma foto que o cliente me manda. Então talvez vocês no vídeo não estejam vendo exatamente o que nós estamos vendo aqui, tá? Então talvez haja uma variação de cor, porque a cor ela se dá também por ângulo, né? Exatamente. Ângulo Tanto por ângulo quanto a iluminação, que nós vamos falar um pouquinho mais.
Vamos lá. Agora... Renato, o Alex Lopes já está perguntando o valor do curso. O curso de colorimetria, ele está R$ 640 ou 4 parcelas de 176. Tempo de curso, 8 horas de treinamento. É o mesmo treinamento que o Wendel fez há 8 anos atrás e ele está executando o seu trabalho. Às vezes as pessoas questionam um pouco a questão do tempo. E eu bato nessa tecla porque é o meu conceito. Eu quero fazer algo mais enxuto que as pessoas possam pagar o mínimo possível, porque está difícil para todo mundo ganhar, e não tem embromação. Os nossos cursos, eles são todos objetivos, focados no trabalho. A minha maior preocupação é que a pessoa saia daqui sabendo fazer aquilo que ela veio buscar, e não blá 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 blá, esticar um treinamento sem a necessidade. O objetivo é esse, formar a pessoa. Vamos pegar um carro, que é outro caso que é legal. Esse Honda Fit entrou para mim no finalzinho da tarde, não era nem ele que nós íamos fazer, mas o Wendel aceitou esse desafio aí, ó. Esse carro é micropintura nessa região, um Honda Fit aí 2018. Me acompanha aqui, Wilson. Aqui, no canto aqui do para-choque também, né? Seria uma micropintura aqui e aqui. E na hora do orçamento, eu peguei mais esse defeito aqui. Então, o que era para ser uma micropintura, nós vamos praticamente chegar com tinta e verniz até essa região. E aí são técnicas, né, gente? Aí já são outras técnicas, são técnicas de pintura. Para quem estiver nos assistindo e tiver curiosidade, entra na live que nós fizemos semana passada e nós falamos sobre pintura. E aí são técnicas de empapelamento, aproveitando os vinhos, para que a gente possa fazer o retorno, tá? Então, vou deixar o Wendel agora trabalhar um pouco aí, mostrar para nós como é que ele vai partir, né, para resolver esse problema aqui, que é acertar essa cor. Mais um comentário só, vem cá. Eu espero, fica daqui para mim, Edmilson, por favor. Eu espero que daí do vídeo vocês consigam ver que já existe uma diferença de cor. Esse carro é um carro zero, com pouquíssimo tempo de uso, e ele tem o para-choque de plástico e o paralama de lata. Será que é isso? Será que é isso que gerou a diferença? Mostra esse Renegade aqui também. Ó o Renegade. Original, lata e plástico, já são diferentes. Tem mais um aqui. É para que as pessoas tenham ideia da importância que é esse trabalho de colorimetria para a oficina. Fala para mim se não tem igual. Esse carro aqui também, nós vamos pintar as 4 maçanetas, fazer o martelinho geral, pintar a tampinha também, porque ó, não bate. Tudo que é de plástico já mudou o tom. Para-choque, mas aqui já é repintura, né? Agora aqui é original, ó. Mas o interessante também é frisar um pouco na originalidade, porque as peças plásticas, elas são pintadas em outro departamento e não na fábrica, onde a lata é pintada. Ah, mas é a mesma tinta. É a mesma tinta, só que o processo de cura da lata lá na fábrica, ele é em torno de 120 a 150 graus. Depende um pouco da velocidade de linha, chega a passar disso. Exatamente. Já o processo de cura do para-choque é 70 graus, 80 graus. Por quê? Se colocar plástico a 150 graus, vai derreter tudo. Então, a partir do momento que ele sai da fábrica, já vem com essa interferência por causa da queima do próprio produto. E aí tem outros fatores que eu acho que é bacana, que talvez seja um conflito entre o colorista e o pintor. Porque tem oficina que você tem o pintor que já é colorista. E tem oficinas que tem o colorista que prepara a tinta para o pintor. Exatamente. Na fábrica, um dos motivos dessa diferença de cor é a temperatura, né? Mas o outro motivo é que ele foi feito em local diferente. Então ele foi aplicado em proporção diferente, em velocidade diferente. Então tem algumas cores que sofrem mais, mostram mais essas pequenas variações. E aí vamos lá. Nós fazemos um trabalho bacana de colorimetria, você acerta a cor, aí amanhã o pintor pega a tinta, joga na caneca e aplica. Funciona? Não dessa maneira, somente pegar. Isso. Inclusive de um dia para o outro, porque a tinta ela tem várias camadas na própria tinta, onde é o pigmento, resina e thinner. Se ela fica 10 minutos, 15 minutos, ela começa a decantar. A partir daí,
A gente tem que fazer uma otimização, não é tão simplesmente só pegar a lata, balançar um pouquinho, jogar dentro da caneca e achar que tá maravilha. Depois que pinta, a culpa sempre vai ser do colorista. E já tive, né? A experiência mostra isso, já tive esses problemas também. E às vezes o que aconteceu, o colorista, casa de tinta, eu mandei a peça para casa de tinta e ele fez o ajuste, pintou uma chapinha, ele me devolve a peça que eu levei, o recipiente de tinta e a chapinha que ele pintou, tudo bate. Só que aí o meu pintor, na hora de pintar, se ele não pintar uma chapinha para saber como o colorista chegou naquela cor, por que chegou naquela cor? A tinta muda? Muda. Se eu aplicar uma quantidade maior de demão, né, variar muito o processo de aplicação, vai sofrer essa diferença também. Então, na minha opinião, e isso eu bato muito aqui na oficina, que todos os pintores têm que ter pelo menos uma boa noção de colorimetria, para que não haja esse conflito, né? E os conflitos acontecem por falta de conhecimento. Também, e também pelo fato daquilo que você frisou. Muitos pintores e coloristas, cada um tem um método de aplicação, né? Uns irão aplicar, para quem já é da área, né? É fácil explicar um pouco mais. Uns irão aplicar um pouco mais molhada a tinta, outros irão empoeirar mais. Então, tudo isso influencia no final. Na tonalidade do carro. E de todo o trabalho feito aqui, por mais que eu fale, não puxando, porque hoje nós estamos falando de colorimetria, vamos imaginar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho uma cabine de pintura profissional, que tem um valor de investimento altíssimo. Eu trabalho com verniz de alta, né, performance, caro. O pintor que trabalha aí é um cara com uma bagagem gigante, um profissional bem remunerado. Agora, usei tudo do bom e do melhor. Chegou no final, a cor não bateu. O cliente vai estar satisfeito? Não. A primeira percepção do cliente é a cor. Às vezes, falhou até em outras partes do processo e pode passar. Mas no dia a dia de oficina, a pessoa bate o olho e a cor é o que mais incomoda o cliente. Para vocês terem ideia da importância que nós vamos falar. Então vamos começar o processo de fabricação dessa cor. Vamos ver como é que ele vai encontrar essa cor lá no sistema. Mostra a pistola que vai sortear, Renato. Isso, pessoal. Ao final da live, quem fizer o comentário, não esqueçam de fazer o comentário. Semana passada as pessoas perguntaram, mas tinha que comentar? Tem, é uma troca, pessoal, só que é uma troca. Compartilhem, né? E façam um comentário, coloquem um joinha aí, para que a gente continue trocando essa informação. No final da live, uma pistola profissional de pintura que serve tanto para o colorista quanto para o pintor. Sim. Só frisando aqui uma parte rapidinho, para quem é da área, tem bastante gente da área, tem bastante gente da área aqui. Fica um pouco até difícil também, mas para quem não é da área, existem alguns códigos que vêm na própria fuselagem do carro, me mostrando o código de cor ou o próprio nome da tinta. Nesse caso do Renegade, nós temos na porta traseira uma etiqueta da pintura original do carro, feito pela PPG. Qual que é o código aí, Duane? Aqui o código VR296A. Aqui no caso já vem com o nome branco ambiente. Se fôssemos fazer essa cor, exatamente, era só jogar ou o código ou o nome da cor, já sairia para nós, e nós vamos ver posteriormente lá no nosso programa. Já no caso do Honda, ele fica na coluna da porta do motorista. Se você conseguir mostrar para mim, por favor. Pessoal, o cara é fera mesmo, porque ele acabou de chegar aqui, nada disso ele tinha visto, ele já sabe exatamente, como ele faz muitos carros por dia, ele já sabe exatamente onde está o código. Exatamente. Eu acredito que da grande maioria dos carros. Né? Isso é o dia a dia que nos mostra. Aqui no caso está escrito Color somente e o código B66M. Esse é o código da cor. Se nós jogarmos lá, irá aparecer azul boreal, que é... Então, no caso, é essa cor que nós vamos fazer. Exatamente. Vamos lá. Os Honda Fit ficam na coluna, Volkswagen fica na tampa do porta-mala e varia muito. Isso é o dia a dia que vai mostrar. A quantidade de cor que você vai fazer para essa... Aí nós já vamos entrar num outro tópico, que eu falei que é a eliminação do desperdício. Qual a quantidade ideal para esse trabalho do Honda Fit? Isso entra até na questão de pintura já, de finalização.
Por exemplo, aqui como nós estamos falando de retoque, pequenos reparos, nós usamos aproximadamente 60 ml por retoque. No caso aqui nós temos 3 retoques, né? 180 ml é o suficiente para fazer esse retoque. Isso nós E se eu estamos fosse falando... comprar tinta pronta, quanto vem na lata de tinta? Cara, na lata de tinta vem 900 ml. 900 ml. Aí você teria 720 de desperdício, porque quando que irá aparecer outro carro dessa cor? Esse é um dos maiores desperdícios de uma oficina. Exatamente. As pessoas acham que as cores do carro repetem muito. Não repete. Esse é um dos maiores desperdícios. Lata de tinta que você usa uma vez, o ano que vem você precisa dela, mas ela já não está mais com a qualidade para você utilizar. Exatamente. E todo mês se joga fora uma quantidade absurda de material. O Edmilson, acho que se ele ficar aqui, ele se posiciona melhor para mostrar exatamente a tua operação. Ó, aqui, galera, Aqui você pega como eu aí. falei, vai ficar um pouco distorcido, até porque nós estamos com a filmadora, mas aqui em cima, se vocês repararem, está escrito código do produto B622, que é o da Honda, montadora, e eu dei o procura. Ele achou o azul boreal, que é a cor que iremos fazer. Aqui é simples, clicou, deu entra, pronto. Aquela receitinha que o Renato falou que existe pré-pronta, isso vem da fábrica. Isso é a fábrica que nos disponibiliza. Aqui o que seria? Base são os pigmentos que irá entrar na minha fórmula, a quantidade, e aqui na descrição, esse programa da AkzoNobel Wanda tem um diferencial que ele nos mostra o que cada pigmento faz dentro da minha tinta. Já é um pré-treino, podemos dizer assim, para começar a fazer o acerto de cor. Por exemplo, temos o azul, que entra ali, cor azul de efeito. Ele deixa a minha frente azul limpo e o meu ângulo azul claro amarelado. Certo, galera? Bom, eu também quero frisar algumas coisas para vocês, principalmente para quem não é da área, né? Como ele disse, tem bastante gente da área, mas quem não é da área, está conhecendo agora, está entrando, vendo os cursos, poxa, eu achei bacana, nossa, que legal, poxa, talvez seja por isso que eu vejo para-choque diferente de cor, lata diferente de cor, uma porta diferente da outra. Se eu não achar o código da cor no carro, como que eu faço? Existe o chamado leque de cor. O leque de cor é vendido nas casas de tinta, quem disponibiliza isso é a fábrica, tá? Aqui é dividido por montadora, por ano e por cor em ordem alfabética. Esse é um passo para a gente poder achar a cor. Outra dúvida, essa já é um pouco mais para quem já está um pouquinho na área, já está um pouquinho mais de tempo, é como que eu devo fazer o teste para fazer o acerto de cor? O mercado nos disponibiliza chapas teste. Essa chapa vem num pacotinho, né? Essa é da marca Shecolor, ela vem num pacotinho com 100 unidades e um diferencial desta marca é que ela vem na cor cinza, que imita a cor do primer, que é onde nós aplicamos a tinta. Aqui, pode ser que fique um pouquinho difícil de ver, mas ela também nos disponibiliza nome, código, montadora, linha e variação. Aí vocês podem se perguntar, mas para que serve isso? Bom, eu tenho aqui já pronto algumas chapas teste, certo? Que poderemos falar até um pouquinho mais para frente, que é o banco de cores. Este aqui é um banco de cores que eu tenho pronto. Então, aqui eu tenho uma tinta chamada Prata Bari, que é o nome da cor, o código, a montadora, que é a Fiat, e a fórmula, que foi um rapaz que me passou essa fórmula. Já aqui eu tenho uma tinta chamada Greenzik, o código, a montadora e aqui a variação que eu mesmo fiz, no caso o ajuste da cor. Também existem no mercado as chapas de metal, que se assemelham mais com a do carro. Qual é a diferença da chapa de metal para essa chapa de papel? Nenhuma. Para mim,
A grande questão é que quando nós aplicamos a tinta e o verniz, se não tivermos o cuidado de colocar uma fita atrás, ela começa a enrugar. E aí quando a gente for esticar para ver a cor, a tinta fica toda trincada. Essa é a única diferença. Do resto, ela se assemelha perfeitamente com a chapa de metal. Bom, aqui como vocês já viram no começo, para quem está chegando agora e não viu, essas são as nossas bases, ou pigmentos, ou mix. Cada um de frente. Cada um mostra que ela tem um número. Exatamente. Cada pigmento tem um número. Cada pigmento tem uma numeração. Além dessa numeração, o pigmento ele vem com a etiqueta escrito Vanda Base, que é a base do pigmento, R$19,90, controle universal de efeito. Esse aqui, a mesma coisa, Vanda Base 2003, alumínio graúdo, e assim sucessivamente. Podemos olhar também que esta máquina nos disponibiliza etiquetas falando diretamente o que cada pigmento faz na nossa tinta. Se colocarmos esse pigmento, por exemplo, frisando esse aqui, ele deixa a nossa frente vermelha com ângulo alaranjado. Esse aqui deixa a nossa frente violeta ou roxa, para quem estiver tendo alguma variação, com o nosso ângulo avermelhado. E se nós olharmos dentro da tinta, vemos que ele é um rosa. Então, essa máquina, ela já nos dá essa possibilidade de um pré-ajuste, tanto da fórmula, como eu mostrei anteriormente, o que cada pigmento faz na fórmula, quanto na etiqueta. E, só para frisar, nós temos aqui o círculo de cor ou o círculo cromático, né? Aqui temos os tons e os subtons. O que seria tom? Tom é a chamada cor: azul, amarelo, verde, vermelho, violeta, rosa. Só que, se nós analisarmos o círculo cromático, vemos que ele tem subtons que seriam o verde puxando o azul, puxando para o verde, e o azul já puxando para o vermelho. Assim como o amarelo. Temos um amarelo, nós temos um amarelo que puxa para o verde e um amarelo que puxa para o vermelho, que é o laranja. Aqui, eu sempre gosto de frisar bem no curso. Se eu conseguir entender o círculo cromático e o que cada pigmento faz na minha tinta, é 90% do ajuste da cor está aqui. 90%. O resto é apenas um conhecimento a mais, algo que você viu diferente. Aqui nós estamos falando da Vanda, que é da AkzoNobel. Existe Sherwin-Williams, existe PPG, existe Dupont, Axalta. O que muda de uma para outra? Apenas a numeração. Aqui, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Aqui a Vanda que enumerou cada pigmento dessa maneira. Já nós temos a Sherwin-Williams, vai ficar um pouquinho difícil de vocês enxergarem, que as letras são menores, ela coloca como LM430, apenas 3 números. Mas se nós pegarmos o pigmento que é igual o da Vanda, eles têm a mesma finalidade. Lembrando também, porque eu também gosto de frisar bastante, sempre usar uma linha de produto. Nunca misturar produto A com produto B. Misturar marca, você fala? Marca com produto C para chegar no final e dar tudo errado, porque ocorre. A Vanda, ela só aceita o thinner dela. Ah, mas outro dia eu estava na oficina, na correria, misturei outro thinner e deu certo. Cara, pode dar certo, só que o processo final, a fábrica não vai te garantir nada. Por quê? Porque você misturou 2 produtos. Se der um problema, você não tem a quem recorrer. Então, sempre usar a linha completa. Tá? Se for Vanda, usa a linha completa da Vanda. Se for Sherwin-Williams, se for PPG, isso é da escolha Isso. do Aqui pintor. eu uso dessa forma. Aqui eu trabalho com... quando eu optei, eu já trabalhei com Sherwin-Williams, mas eu consegui uma boa negociação com eles. Excelente, recomendo. E utilizo a linha completa. Eu utilizo tanto os pigmentos quanto o verniz da AkzoNobel. E o primer, né? E o primer. Tanto desde a preparação do primer,
para quem já está na área, wash primer, que é o que dá na lata para fazer aquele tratamento químico, que às vezes pelo lixamento se perdeu um pouco. Wash primer, tinta, verniz, tudo da mesma marca, porque a margem de erro ou a chance de dar errado vai ser reduzida a quase nada. Só voltando aqui para o programa, nós vamos fazer a pesagem, certo? Na nossa tinta azul boreal. Lembra que eu disse, claro que para quem está chegando agora, eu disse antes que para fazer retoque, 50, 60, 70 ml é o suficiente para cada retoque que nós formos executar. Como nós vamos usar 180 ml, no nosso treinamento, no curso que a galera vem fazer aqui, tem todo um preparo antes, toda uma parte teórica, onde eu explico como que é o passo a passo, o que se deve fazer primeiro para executar a tinta, pesagem, a mistura da tinta, como que a gente deve executar a chapinha. E no curso eu falo que nós devemos usar cerca de 20 a 30% do produto final. Aqui, como é jogo rápido, nós vamos fazer 180 ml. Ao invés de eu fazer diretamente os 180 ml e dar errado, e essa tinta começar a aumentar o volume e eu ter desperdício de material, eu posso fazer 30, 50%, que seria a metade, certo? Então, aqui, o nosso programa, ele dá o quanto que eu quero fazer de tinta em litros. Eu vou colocar aqui 0,090 ml. Coloquei 0,090, ele me dá o total que me custa 90 ml dessa tinta. Como o Renato disse antes, se eu fosse comprar na casa de tinta, seria 1/4 de tinta. Então, vezes 10, essa tinta sairia R$ 57,00. Dependendo da casa de tinta, conseguiria um desconto ou não. Tem uma pergunta aqui, é do Thiago Ferreira. O sistema da Wanda disponibiliza a fórmula de 70 ml de tinta? Depende da cor, né? Exatamente, depende muito da cor. Por exemplo, essa cor aqui que nós estamos pesquisando, azul boreal da Honda, o volume mínimo que ela faz é 10 ml. Se nós viermos aqui no ajuste de quantidade e colocarmos 10 ml, ele nos dá a fórmula exata de 10 ml. Isso é disponibilizado através da fábrica. Não somos nós que mexemos neste recurso. É a fábrica que disponibiliza. Mas por que ela só faz 10 ml? Porque dependendo da tinta, a quantidade de pigmento que entra é tão mínima que se eu colocar um valor inferior àquele, esse pigmento não entra. E aí começa a dar distorção e variação de cor. Mas a máquina, o próprio sistema, o próprio programa, Sim. dá essas várias informações básicas do processo. Dá várias informações para o processo. Uma das questões que nós falamos foi da diferença de cor. Por que já vem pintado de fábrica? Poxa, dá diferença, não é legal. Eu já dei aula para muito aluno aqui que, inclusive, deixou de comprar carro porque chegava lá, viu o para-choque diferente e falava: poxa, eu não vou levar porque tá diferente e já mexeram na cor. Por falta de informação, claro. Mas a Wanda, assim como a Lazuril, a PPG, eu falo Wanda porque é o sistema que nós usamos, ela nos dá diferentes variações. Por exemplo, eu vou pesquisar uma cor mais complexa, que é uma cor de giro que nós chamamos, que é uma cor que pintou muitas unidades de carro. É o prata Polaris da General Motors ou Chevrolet. Vocês observam que existem 6 tintas diferentes. Isso se chama variação. Quer dizer que, além da tinta padrão que a AkzoNobel fez, ela disponibilizou no sistema as tintas feitas pelas outras fábricas com os pigmentos dela. Então, aqui tem tinta da Sherwin-Williams, tem a variação da PPG, tem a variação da antiga Stardur, que hoje é Vegan, com os pigmentos da Wanda. Por isso que
muitas vezes, ao pesar o padrão, ou quando alguém vai comprar a tinta na casa de tinta e compra, e poxa, cheguei, fiz a chapa, deu errado, não deu certo, ficou uma variação diferente, uma estava com ângulo amarelo, outra estava com ângulo azul, é devido a isso, porque a fábrica pinta os carros de acordo com o valor financeiro, que também é explicado no curso, que é uma parte teórica que é um pouquinho mais extensa. Eu gosto de falar uns 20 minutos, porque tem todos uns slides para poder explicar, para poder deixar a galera bem informada. Agora vamos voltar aqui o T622 da Honda e efetuar a pesagem desta tinta. O Rafael falou que o branco perolizado é bem difícil. Também é algo que eu friso bastante, inclusive na parte prática. O branco perolizado, antigamente, a pérola, que é o pigmento de efeito, vinha misturado junto com a base, que é um pigmento sólido. São dois pigmentos diferentes, um de efeito e um sólido. Eles eram misturados e aplicados uma vez e o verniz por cima, que chamamos de bicamada. Agora no mercado, e alguns anos para cá, existem a tricoat, que é a tricamada. É uma base única de tinta sólida, lisa, sem efeito, de 3 a 4 demãos de base de efeito, que é pérola, e o verniz. Então, realmente, eu tenho que concordar com ele que Rafael veio um pouco para dificultar a nossa vida. Mas nada que com treino, dia a dia e prática, e vindo fazer o curso aqui com a gente, não consigamos ter sucesso. Aqui, como eu falei, eu coloco a quantidade que eu quiser. Eu irei colocar 0,90 gramas e efetuar a pesagem. Aqui, como eu disse, nós temos uma balança de precisão. Quem disponibiliza isso é a fábrica, né? No nosso caso, é a Wanda. No final, eu vou explicar como adquirir esse equipamento e vou dar umas dicas de uns bons contatos, pelo menos aqui em São Paulo. Correto. Então, vamos lá. Partindo aqui do princípio, 28,40, eu venho até a minha máquina de tinta e procuro a base 28,40. Ele é um preto que vai servir de base para o processo de fazer a cor. Aqui ele me pede 28,7 gramas. Se vocês repararem, é que é um pouco complicado filmar a tinta caindo e os números rodando, tá pegando. Cada gota interfere lá no processo de pesagem. Por quê? Essa balança é muito precisa. O vento interfere nela, o falar, o soprar interfere nela. Então é bom que tenhamos um ambiente propício igual a este, todo especial para poder fazer. Aqui passa muito ônibus, então ele já está no fundinho aqui da oficina, uma parte mais onde isso. Para quem conhece aqui a região, é uma região de muito ônibus. Aqui não tem pressa, principalmente para quem está começando. É óbvio que eu já tenho alguma prática adquirida, então eu consigo pesar um pouco mais rápido, mas todos os alunos que aqui vêm, pesa, faz com calma, sem pressa, todo passo a passo. Tô pesando a minha tinta. Putz, aconteceu de passar um pouco. No nosso caso aqui ainda está dentro do parâmetro. Se passar a primeira base, eu ainda consigo retirar um pouquinho com o papel. Mas a partir da segunda base, muita atenção. Muita atenção, porque se eu passar, estraga a tinta. Eu vou ter que começar a aumentar o volume e aí meu desperdício será muito grande. Às vezes é melhor até iniciar o processo de novo, então? Sim. Às vezes é bom deixar essa tinta de lado e usar ela como base, como alguma outra coisa que a galera gosta de usar de base e começar do zero. Principalmente se for um volume muito alto, porque aqui nós estamos falando de 90 gramas. Só que nas casas de tinta, às vezes o comprador chega lá e perde 3,6 litros, né? Então, se der errado, esses 3 litros vira 6, 8, 12 litros. O mesmo Rafael falou, se estiver subindo a escada, a balança mexe. Exatamente. Exatamente. Isso foi um detalhe. Exatamente.
Então aqui, ó, só para reforçar, base 2968, que é o que está pedindo, 2968, 5,5 gramas. Se a gente está fazendo um passo a passo, devagarzinho, porque muitos que estão nos acompanhando não conhecem o processo, tá vendo pela primeira vez. Então é legal a gente mostrar o passo a passo corretamente. Olha lá, 5,5 gramas, que é o que a máquina me pediu, o meu programa me pediu. Zero a balança. Vou para o próximo pigmento. 9,5 gramas. José Cardoso, como eu sei qual a cor original do meu carro? Já vamos explicar já, né? Bom, como eu disse, José... José Cláudio, desculpa. José Cláudio. Existem as etiquetas que vêm disponibilizadas no veículo, né? Talvez se ele não acompanhou a live desde o princípio, eu mostrei um Renegade que vem com a etiqueta da própria fábrica escrito branco ambiente, ou seja lá qual for a cor do seu carro, preto carbono e assim por diante. Existe a Honda que tem os códigos na coluna da porta. Volkswagen, os códigos ficam na tampa do porta-mala, perto do step. Então cada carro vai te dar uma alternativa de buscar o código e saber qual que é a cor do carro. Já os carros novos, existem até totens quando se vai comprar carros novos para você escolher a própria cor do seu carro, se você quer fazer uma cor alternativa. E hoje tem até o aplicativo de celular com esse sistema. Exatamente, eu ia falar, depois de que pesar, eu já ia até entrar nesse... Tem uma pessoa aqui perguntando se passar da pesagem, daria para recalcular a fórmula? Exatamente, daria sim. Por exemplo, aqui, só para adiantar um pouco, eu não vou passar de propósito, mas eu costumo fazer isso no curso, certo? Se passar, vamos supor que aqui está pedindo 11,6, passou 0,3 gramas, eu posso vir aqui, fazer todo o recálculo e pesar apenas os outros pigmentos que estavam pedindo na fórmula. Só que lembrando, cada vez que eu erro, cada vez que eu faço o recálculo, minha tinta vai crescendo, vai subindo e aí o desperdício será muito alto, porque os pigmentos, pode parecer que é caro, só que quando você adquire o conjunto completo, que você pesa apenas aquilo que você vai utilizar, cara, sai bem mais em conta do que você chegar na casa de tinta, comprar um quarto, ficar fazendo aquele amontoado de tinta, vai esquentando, às vezes não tampa direito, vai pegando contaminação por causa dos produtos químicos que vai pintando, solução desengraxante, seladora para plástico, e aquela tinta vai pro lixo, não tem jeito, e se for usar no carro, vai dar errado. Então a melhor dica seria atenção e cuidado. Atenção e cuidado, fazer, né? Muito. Não precisa pressa. Aqui é a hora que você tem que ter a maior atenção. Eu falo, inclusive, para os alunos quando vem aqui é a hora de errar, aqui no curso. Porque se a gente errar, não vai ter tanto problema. A gente consegue aumentar um pouco de tinta e depois fica para usar como base em outro carro. Só que no dia a dia, começou a errar, vai começar a sobrar um monte de tinta. Para quem talvez não esteja tão habituado com a máquina, aqui nós temos a máquina completa e ela vem com este Start Stop. O que seria? Vai fazer um pouco de barulho. O Start. Você dá o Start, essas catracas que existem no bico que nós chamamos, que vai acoplado com a lata, lá dentro existe uma hélice. Aqui roda uma corrente que faz o meu mix mexer, misturar. Isso é super importante. Todo dia, quando for efetuar o processo de mistura, de pesagem, deixar bater por 15 minutos. E toda vez que for efetuar a troca do pigmento, também bater por mais 15 minutos. Só levantar só para vocês verem mais ou menos como que é a hélice. Essa é a hélice. Ela fica mergulhada lá dentro da tinta. Mostra de novo, professor, por favor. Mostra. Essa é a hélice. Ela fica mergulhada dentro do pigmento que nós chamamos.
É simples, o encaixe e ao colocar aqui, liga a máquina e deixa bater. Troquei só um pigmento, preciso tirar todos os outros para bater só aquele pigmento? Não, não há necessidade. Pode deixar todos eles na máquina e deixar bater por 15 minutos. Aqui, só para finalizar o processo de pesagem, eu vou pegar o thinner. Esse é o thinner Wanda, próprio thinner da Wanda, 4030, thinner para PU e poliéster. Se vocês estiverem vendo a tinta da thinner Farb, esse aqui é apenas para limpeza. O da Wanda vem naquela lata ali. 4030, tem alguns que eu que já estou com a máquina da Wanda há mais tempo, eu tive a da Sherwin-Williams. E é realmente incompatível se você misturar os materiais. Sim. Chega a coalhar e perder todo o produto. E perde mesmo. Então, aquela dica que você deu, sempre trabalhar com a mesma linha. Toda. Exatamente. E aqui é o nosso thinner para diluição. E o thinner também serve para que, na hora da aplicação, evapore somente o thinner e os nossos pigmentos fiquem concentrados na nossa chapa de teste, como eu disse, ou chapa de papel, ou chapa metálica, aí vai da opção de cada um. Aqui está o nosso azul boreal da Honda, pesamos 90 ml, porque, para quem chegou agora, nós costumamos fazer metade do que é usado no final. Por quê? Se eu peso a tinta e ela sai com uma tonalidade totalmente diferente, eu tenho como ajustar nos próximos 50% que eu for fazer a pesagem, certo? No caso aqui, se eu tivesse feito 180 gramas e precisasse ajustar essa tinta, ela poderia crescer e virar muita tinta e eu usar só um pouquinho e o restante eu tenho desperdício. Agora, vamos lá fazer a mistura com régua e a aplicagem da chapa para teste de cor. Renato, o Rogério está perguntando se você vai falar sobre o mercado de trabalho. Sim, mas no final, conforme for sobrando um espacinho de tempo para não cortar a orientação dele, eu vou falar de quais as possibilidades de atuação do colorista, falar sobre os desperdícios que a oficina consegue eliminar com esse trabalho. Os ganhos são muitos, gente. Em qualidade, o ganho é para o cliente, o ganho é para a oficina, é para o meio ambiente, porque você está jogando fora um material que é altamente agressivo ao meio ambiente, e hoje a gente tem que ter consciência, né, de que todo esse tipo de desperdício um dia vai provocar algum mal. Então é ecologicamente correto também. À medida que for sobrando um tempinho, eu vou jogando mais informação. Deixa ele concluir o trabalho da colorimetria, que é o foco, e faça um comentário aí, que no final nós vamos estar sorteando uma pistola de pintura. Vamos ver como é que ele pinta a chapinha lá? Sabe onde ficou aquele suporte? E colocar aqui um suportinho vermelho. Se eu não me engano, o André tem um, né? Provavelmente está com o André. Não, sem problema. Era só pra mostrar pra galera, né? Aqui, galera, uma régua. Essa régua aqui, para quem já conhece, ela vem disponibilizada de escalas. Para que serve essa escala? Serve para fazer a pesagem do primer, do verniz e a catálise. Isso também é muito importante, galera. Mesmo para quem já está na área, não faça no olhômetro, como costumamos dizer, porque no olhômetro pode dar errado. Se não tem uma balança para fazer a pesagem, use uma régua. Essa régua é simples, custa R$7, R$9, muito barato. Alguns copos, este não, mas alguns copos, eles vêm também com a escala, para você poder fazer a pesagem correta de primer com verniz, catalisador e thinner. E isso é muito importante, seguir o passo a passo da fábrica, para que no final não dê nenhum problema. Aqui. Ó, essa jarra, esse material de tinta não adere? Qual é? Esse aqui é um pote da marca Schanfer e ele não adere. Ele vem com esse picotezinho para a gente poder levantar a tampa, né, no futuro. E no caso do pote, ele não adere por quê? Porque o pote
para ter adesão de tinta, de primer, de verniz, ele tinha que sofrer um processo químico através de seladora para plástico. Se ocorresse o caso de cair seladora no pote, na borda, por fora, a minha tinta ia ficar lá dentro. Ao longo do tempo, se fosse 20, 30 minutos, dependendo do ambiente muito quente, no outro dia ele já estaria completamente seco e iria aderir ao pote. Como ele não sofreu este processo químico de seladora para plástico que usamos nos para-choques, então ele não faz aderência. Inclusive esse pote é bom para pesar primer. Para quem também já está na área e não conhece, quando nós efetuamos a pesagem do primer, fazemos a mistura e usamos o primer, se deixarmos o pote de um dia para o outro, o primer irá secar e você puxando o primer, ele sai todo e o pote fica limpo para ser reutilizado. Então, esse pote é ótimo para você usar no dia a dia, para reutilizar. É maravilhoso. Aqui, a nossa chapa que vamos usar é essa chapa aqui. Como eu falei no começo, aqui tem nome, código, montadora, linha, variação. O que fazer para efetuar a pintura dessa chapa? Apenas dobrar a parte de baixo. Porque se eu for pintar assim, eu irei pintar toda a minha chapinha, aqui vai ficar tudo coberto. Então, aqui será desperdiçado. Dobro a minha chapa. E o processo de pintura é simples. O ideal é que você tenha um local para apoiar a sua chapa. Pode ser na parede da cabine, pode ser em qualquer lugar, se você tem o suportinho para segurar. E fazer a aplicação uniforme. Quantas demãos? A fábrica recomenda 3 demãos. Mas às vezes, 3 demãos não é o suficiente, dependendo da tinta, para poder fazer a cobertura. Se eu tenho um lugar apoiado, eu também faço o mesmo processo de 3 a 4 demãos, cobriu, verniz. Muito importante também. Muita gente costuma fazer o acerto de cor, os experientes ou os chamados experientes, costumam fazer o acerto de cor com a tinta molhada. Isso não é certo. Ou simplesmente esperar a tinta secar e jogar solução desengraxante. Também não é o correto. Por quê? Precisamos aplicar a tinta, precisamos aplicar verniz e precisa esperar o tempo de secagem do verniz para poder ficar próximo à nossa lata, o mais fiel possível. Então é necessário usar tinta e verniz. Esse aqui é o suporte que eu falei para colocar a chapinha. Dobrou, aqui ele tem uma mola, soltou, simples. Aqui você não suja a mão, pinta só o que for necessário. O pessoal tá elogiando bastante aí, mano. Show de bola, parabéns. Obrigado, hein? Aqui no nosso caso nós temos pistola, claro que para quem não conhece é apenas uma dica, só um atento. Temos o gatilho, aqui são regulagens de quantidade de tinta, pressão do ar e o leque. Nossa pistola possui o manômetro que fica na saída de ar, lá está calibrado a 40 libras, que é o ideal para se pintar um carro. E tem que respeitar essa calibragem, precisa pintar com 40 libras, como eu disse, para ficar o mais fiel possível. Deixa no esquema, não deixa em cima. Aqui não tem segredo. Claro que para quem não conhece pode parecer um bicho de 7 cabeças. Mas é apenas apertar o gatilho, passar em pinça e fazer o movimento. E vai e vem, sempre mantendo a mesma distância e a mesma pressão do gatilho. Para não destoar a cor ou acontecer o que chamamos de rajado. Principalmente em cores metálicas. Aqui eu começo de cima e vou aplicando até a parte de baixo. Chegou embaixo, para, acabou.
Não sei se vocês conseguem perceber, mas a minha tinta, ela está úmida, ela está brilhante. Isso quer dizer que ela está úmida. Se eu passar o dedo, ó, ela sai, porque ela ainda não secou. Como que eu devo fazer o processo de aplicação na chapa? Esperar secar a tinta. Pode ser com soprador térmico, né, para quem já conhece. Posso apertar aqui um pouco só de ar e fazer a secagem da aceleração, não tem problema nenhum, mas eu tenho que esperar a minha tinta secar, tá vendo? Ela seca rápido, esperar secar para eu poder aplicar a segunda demão, porque se eu ficar aplicando mão em cima de demão em cima da tinta molhada, não vai surtir efeito nenhum, só vai ter desperdício de material. Venho aqui de novo. Vasco tá online, Renato, Da Bela Tintas. Manda um abração pro Vasco aí da Bela Tintas. Tá vendo que a tinta está brilhante? De novo, porque ela está úmida. Qual que é, a proporção de pintar uma chapa? É a mesma do carro, de 3 a 4 demãos. Como que é feito? Como que a fábrica nos orienta a fazer? Primeira mão, para quem já é da área, semi-úmida. Segunda mão, úmida, que ela está uniformemente brilhante. E a terceira mão é só a mão de correção, que nós chamamos de empoeirada, que é apenas um pouquinho mais leve a passada de tinta, só para poder corrigir qualquer tipo de imperfeição que houver na minha chapa teste, assim como no carro. E venho com a última demão. Vocês veem que a última demão, ela já cai menos brilhante. Por quê? Justamente para isso. Apenas para corrigir qualquer imperfeição que tiver na chapa e deixar a cor uniforme. Se o Renato tiver alguma informação para passar, quiser falar com eles lá fora de alguma coisa sobre possibilidade de atuação. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Pode fazer. Dentinho Costa, o verniz precisa ser catalisado? A fábrica recomenda que sim, e nós do curso também recomendamos que sim. Porque, como eu disse, antes de aplicar a chapa teste, a chapa ela tem que ficar fiel ao que vai ficar a pintura final do carro. Então, se eu fizer a chapa de qualquer jeito, pode ser que aqui saia de uma cor e quando eu fizer a pintura no carro, ela saia de outra. E não é isso que queremos. Temos que fazer a chapa fiel com o que vai ficar o carro final. Tem uma pessoa aqui também perguntando, usadinho repasse. Teria tempo estimado entre as demãos? É como eu disse, é o tempo de ela secar. Você pode ver que ao toque, ó, ela está seca. Esse meu dedo já estava sujo, mas um dedo limpo, ó, ela está seca ao toque. Aqui eu já posso aplicar uma segunda demão. Agora, aplicando a demão e ela ficando brilhante, quer dizer que ela está úmida. Se eu passar o dedo, meu dedo suja. Não está pronto para aplicar outra demão. Tem que esperar secar, seja com soprador térmico, seja apenas com o ar da pistola. Mas eu tenho que respeitar esse tempo de secagem da tinta, tanto na chapa quanto no carro. Tem uma pergunta aqui pro Renato, ó, do Diego Rodrigues Braga. Vocês têm curso em Florianópolis, Santa Catarina? Não, infelizmente só aqui na central da R Golden, mesmo em São Paulo, que fica localizado na Vila Ema, na Avenida Anhangamelo 6393, ou na Vila Ema 4632. O curso, pessoal, é um curso de 8 horas, né? Ele é totalmente prático, muito parecido com o que vocês estão vendo aqui. Nós vamos para a sala. Enquanto ele vai fazendo a... Não, vamos ficar aqui que eles acompanham o processo. Enquanto ele vai fazendo ali o acerto, o verniz, a gente vai batendo no papo. Esse curso é um curso de R$640. Ele é ministrado em 8 horas de curso, pode ser parcelado aí em 4 vezes R$176. É um conhecimento de extrema importância, como eu disse, não é puxando porque nós estamos falando hoje de colorimetria, ou amanhã, na semana passada, nós falamos de pintura. Eu posso utilizar o melhor material, ter o melhor profissional, ter uma cabine de pintura, ter o melhor cliente, o cara que paga aquilo que eu cobro, o valor justo por um bom trabalho, só que a cor não bateu. Todo o trabalho de todos os profissionais, o trabalho do preparador foi, o trabalho do pintor, o empapelamento,
todo aquele tempo, um dos maiores desperdícios de uma oficina é o retrabalho. Né? Na verdade são 7 aí os tipos de desperdício, isso daria um tema bem legal de eliminação de desperdício em oficina, mas o maior dos desperdícios vai ser sempre o descarte de material e o retrabalho. Com o trabalho de colorimetria, eu não tenho aí sim uma sobrinha de tinta muito pequena, porque é tudo feito de acordo aí com os mínimos detalhes que o Wendel está explicando, tudo deve ser seguido de forma correta para que eu não tenha o desperdício. Como adquirir uma máquina, um equipamento desses? Desde que eu tenho R-Golden, eu trabalhei muito pouco tempo sem. Aí eu vou fazer um elogio para um cara que está aí nos assistindo, que é o Vasco, da Belas Tintas. É uma das maiores, acho que é a maior rede de casa de tinta aí do Brasil, da América do Sul. É algo que cresceu muito porque os caras são bons, os caras têm qualidade. E o Vasco é o técnico que atende a R-Golden. Não tem benefício nenhum, estou falando porque é uma parceria muito boa. Ele atende a gente da melhor forma possível. Ele que me conduziu para que eu tivesse a primeira máquina, que na época foi da Sherwin-Williams. Aí nós conseguimos uma proposta melhor, que ele é bom de negócio, um preço justo aí pelo equipamento da Wanda. A máquina é deles, o computador é deles, a balança é deles. Eu pago uma parte do material, então a dica que eu dou, pessoal, tem aí, eu vou mostrar até o logo deles, entra aí no Belas Tintas, é uma das maiores casas de tinta de São Paulo, os caras são bons de negócio. Quando eu acho alguma coisa que eu falo, opa, encontrei o mais barato, Vascão vai lá e resolve o meu problema. Então, eu estou muito bem assessorado pela casa de tinta e são eles que me deram esse caminho. A casa de tinta, por ser uma empresa muito grande e confiável, ela tem o contato direto com o fabricante. E ela negocia essa máquina para a oficina, desde que algumas coisas sejam seguidas ali. Quero comprar o material dele, que é justo, né? Ele me favorece de uma forma e eu favoreço ele de outra. Aproveitar e mandar um grande abraço para vocês aí, para o Vasco e o pessoal da Belas Tintas que está nos assistindo aí. Aproveitar para complementar, ele já vai finalizar aqui pintando a chapinha e vernizando. Quais as possibilidades de atuação do colorista? Hoje é uma profissão em que o mercado automotivo é muito carente, a profissão dele é colorista. As casas de tintas, muitas delas, não têm o trabalho de ajuste de cor, porque não tem o profissional de colorimetria, não tem o colorista. As maiores oficinas sofrem muito. Um dos maiores problemas hoje na oficina é que os clientes, muitas vezes, eles não perguntam o preço. O preço, às vezes, é o segundo fator dele, é que hora que fica pronto. E esse que hora fica pronto, eu dependo de muitos fatores que me ajudam. E o principal fator para tempo é o acerto de cor. Se eu levar na casa de tinta para fazer o acerto, eles fazem. Só que talvez demore de um dia para o outro, talvez demore 2 dias. E o carro que eu vou fazer, que ele está fazendo o ajuste de cor, entrou agora à tarde, amanhã depois do almoço eu tenho que entregar. É um cliente que eu teria perdido se eu não tivesse esse processo de ajuste de cor. Porque as pessoas, como o mundo está cada vez mais corrido, mais competitivo, está difícil ganhar, sobreviver. Então as pessoas dependem muito do tempo. Então tempo é um fator que eu chamo aí de tecnicamente falando, é como você mede a capacidade de resposta da oficina. E um dos motivos pelo qual a pessoa pode trazer o carro, lógico, a qualidade, temos que prezar muito pela qualidade, mas se você não tiver capacidade de resposta hoje no mercado, você está morto. E o que é capacidade de resposta? Tempo de atuação. Quanto tempo você leva para fazer um carro? As pessoas não querem mais aquela coisa de, deixa aqui, semana que vem você pega, que semana que vem nada. Né? Perdeu para o teu vizinho, que às vezes tem uma estrutura menor, só que ele está mais atualizado. Então, o que eu estou falando, que nós estamos passando aqui hoje, é um pouco do conhecimento técnico da colorimetria, né? O cara que, parabéns de novo, é mestre. E lembrando, para quem está assistindo, que entrou agora, o Wendel foi nosso aluno há 8 anos atrás. Ele vem de uma família toda que é colorista e pintor. A esposa dele, é um caso ainda mais curioso também, ela é pintora, trabalha numa franquia, acho que da Chips Away, né? Ela faz retoque, ela faz pintura, ela é colorista, ela foi a colorista da R-Golden por algum tempo. Na época, ela trabalhou comigo aí por alguns meses aí, e eu nunca tive um retorno de cor ou um problema de cor com o meu pintor. E a esposa dele é pintora e colorista,
A cunhada dele é pintora e colorista, o sogro é pintor e colorista, então não é à toa que o cara é mestre no que faz. Ele está rodeado de pessoas então, ele trabalha numa oficina que faz aí 220 carros por dia, por mês, então é uma movimentação de trabalho muito grande. Já tem uma bagagem de 8 anos e está rodeado de pessoas que são da área, né? É isso aí. Agora você vai entrar em qual etapa? Em fazer um envernizamento? Aqui eu já fiz. No nosso caso, nós usamos um verniz PU, ele é alto sólido, necessita de diluição através de thinner e catálise. Claro que aqui apenas para teste, nós não vamos fazer a catálise, apenas para acelerar o processo. Pois nós ainda temos algumas explicações a fazer e o verniz poderia secar na pistola. Aqui não tem segredo, apenas aplicar o verniz dando brilho. Deu brilho, acabou. Aqui é o suficiente. Esperar secar. Existe, como eu já disse antes, o soprador térmico, ou quem quiser fazer uma caixinha com a lâmpada 220, deixar secando por 5 minutos e está pronto para poder fazer a comparação de cor. Isso. Essa daqui ela é velha de guerra, né? Ela já foi uma carcaça muito bonita, mas é um equipamento que não. Isso aqui, explica para ele o que é e para que serve, né? Essa minha já é bem antiga, ela quebrou e nós fizemos uma adaptação, mas eu quero que ele comente também das marcas que existem no mercado, que também é um equipamento necessário para que ele finalize o trabalho dele. Esse aqui, então, somente é uma lâmpada de acerto de cor. Ela tem 2 passos de intensidade, que é uma luz meio-dia, a luz mais forte, e aqui é a luz do fim do dia. Eu deixei para explicar isso aqui no final, porque nós temos que disponibilizar da luz para o acerto de cor. No nosso caso aqui, nós temos um espaço grande e temos como fazer um retorno do carro, movimentar o carro e colocar ele na luz solar. Por que na luz solar? Ele é a principal fonte de luz para acerto de cor. Ah, mas eu não tenho como fazer esse retorno, essa movimentação de carro. O que eu uso? Lâmpada de acerto de cor. Essa daqui, como o Renato disse, já é a guerreira, velha de guerra, já é velha de guerra. Essa aí tem uns 8 anos. Daí para mais, né? Daí para mais. Existem outras marcas como 3M, Scangriff. Qual é a diferença? Marca. Elas têm a mesma função, que é disponibilizar uma luz que é próxima à luz do sol e iluminar o nosso objeto. Por que eu digo que ela é próxima à luz do sol? Porque essas fontes de luz tradicional, lâmpada fluorescente, incandescente, qualquer tipo que seja, luz quente, luz fria, ela interfere diretamente na cor a ser vista. Ela vai refletir um tom azulado ou amarelado, dependendo da fabricante da lâmpada, e vai interferir diretamente, principalmente em carros brancos. E o que nós queremos é apenas uma luz branca, sem interferência nenhuma, seja ela de amarelo ou azul. Aqui eu não tenho, eu fui fazer um curso de colorimetria lá na fábrica da Wanda quando eu recebi o equipamento. Lá me mostraram que a mesma cor, você fez aqui uma chapinha, ele fez aqui essa chapinha que é a cor que nós estamos buscando aqui do Honda Fit. Lá, essa mesma cor colocada dentro de uma caixa, com 3 tipos de luz, luz fluorescente, luz branca fria, que é a branquinha, e luz branca quente, que é a amarela. Na hora, ele só te mostra depois. Sim. Ele fala para mim, essa cor, que cor que você está vendo? Nós estamos vendo 3 cores diferentes, porque uma é refletida em cada tipo de lâmpada. Então vai uma dica, você fez um treinamento, está fazendo um acerto de cor, e você está no laboratório onde tua luz é fluorescente. Ah, substituiu isso aqui porque eu sou bom. Você pecou no final, né? No finalzinho você pecou. Então acho que para tudo que você vai fazer, para que você seja bom naquilo, nos pequenos detalhes que você tem que estar atento, ser fiel, que é uma palavra que eu escutei aqui que ele falou várias vezes, para que o processo, você finalize o processo com sucesso. Então a lâmpada também é um equipamento extremamente importante para que você tenha
Isso. Mas lembrando, se for necessário que eu estou na porta da oficina, e aquela porta durante o dia ela fica aberta, eu dou uma resinha no carro ali, chego na luz do sol para que eu tenha a melhor condição. O ideal é a luz solar. Só que, como moramos em São Paulo, faz 4 temperaturas por dia, às vezes tá um clima chuvoso, nublado, e aí nós temos que... E aqui às vezes eu trabalho até 10 horas da noite, a oficina tem horário até 6, mas dependendo da minha demanda de carros, eu acabo indo até mais tarde. Que é o que nós estamos fazendo até hoje. Por causa do nosso teste aqui. Essa live nós estamos trabalhando, porque essa cor vai ser usada para fazer esse reparo que eu tenho que entregar amanhã até o meio-dia. Luiz Henrique está perguntando o valor desse equipamento aí. Desse da lâmpada? Aquele, o da Scangrip gira em torno de quanto? Esse aqui eu não sei o valor, porque como ele é muito antigo, mas o Scangrip, dependendo da casa de tinta que você comprar, ele gira em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Parece um valor absurdo, só que você tem que utilizar. No nosso caso, estamos trabalhando até tarde. Como que eu vou fazer o ajuste de cor? Somente com essa lâmpada? Aparentemente ela pode dar certo. Só que amanhã, quando eu entregar o carro para o cliente e colocar no sol, aí ocorre algo que também nós passamos no curso que chama metameria, que é a diferença de cor vista a uma luz incandescente, fluorescente, fria, e ela muda de tonalidade vista por luz do sol. Eu vou dar uma dica de empreendedor. Quem tem medo de gastar também não ganha, porque você deixou de investir em qualidade. Exatamente. Né? A gente precisa ser competitivo em tudo. Né? Não é à toa que algumas empresas se desenvolvem e outras ficam estáticas. Né? Eu imagino que quando você está no mercado de trabalho, no negócio, é como se eu estivesse numa pista de corrida. Eu tenho que estar na frente, atento o tempo todo ao que está acontecendo, acelerando o quê? Buscando conhecimento, me atualizando, porque as pessoas veem essa garotada que vem chegando aí, ó, vem com curso. Hoje nós temos aí quase 8.000 alunos já no RGO. E nós temos os grupos de WhatsApp, e o que eu vejo, até me arrepia, o que eu vejo esses caras postarem no grupo, os caras não montam mais oficina não, os caras vêm para o estúdio. Eu vejo os alunos aí vindo numa capacidade de qualidade, não dá para ficar parado no tempo. Então, eu acho que para a gente ser bom, você tem que conhecer muito daquilo que você faz. Às vezes o cara é habilidoso, mas não tem isso que você está passando aqui agora, conhecimento técnico. Então o cara tem que ser bom, tem que ter conhecimento técnico, e aí no final ele vai pecar porque ele tem dó de gastar uma ferramenta? Não, a gente também tem que investir em equipamentos e ferramentas. Eu acabei de chegar de uma viagem que eu vi um monte de coisa nova lá que eu já programei para comprar. Se planeje, coloquem montem um plano de trabalho e falem, eu quero isso aqui para o mês de março, e trabalhe para que você conquiste aquilo. Depois uma outra melhoria, como curso também. Não é pouca informação, estou achando essa live também muito bacana, essa troca de figurinha que nós estamos fazendo. E para as pessoas que já são da área automotiva, acredito, o cara que é pintor ou quem tem uma oficina, eu acho que tem muito a ganhar com isso. Se na live nós estamos passando só, imagina no curso do cara. Maravilha. É monstro. Manda bala, vamos ver como é que fica essa cor. Agora nós vamos para o ajuste de cor. Como que nós devemos fazer o processo de ajuste de cor? No nosso caso, nós vamos pintar o para-choque. Claro, são retoques localizados, mas suponhamos que nós vamos pintar o para-choque todo. O para-choque, no caso, ele se encontra apenas... Olha a diferença de cor que apareceu agora com a lâmpada. Exatamente. Um bem mais escuro, o outro bem mais claro. A mesma coisa do lado. A lata e o para-choque pareciam que estavam na mesma cor, né? Olha diante da luz o que aconteceu. Totalmente diferente. Aí, num tom mais claro. Exatamente. Então isso quer dizer que esse carro no sol, ele mostra essa diferença. Ele varia muito mais. Bem gritante. No caso aqui, como eu estava explicando, se fôssemos pintar o para-choque inteiro, nós teríamos que fazer o ajuste ou por este paralama ou pelo paralama direito. Tem alguns para-choques que encontram com capô, também pode ser feito pelo capô. Eu nunca posso fazer a seguinte questão: vou pintar o para-choque, posso acertar minha cor pela lateral traseira? Cara, é um erro muito gritante. Por quê? Às vezes a sua lateral traseira não está de acordo com o seu paralama. E aí você faz todo o ajuste certinho pela lateral, quando pinta o para-choque, dá errado. Lembra que eu falei?
Plástico nunca fica da mesma cor da lata. A gente consegue igualar 90-95%. Mas aqui, se vocês verem, isso aqui é de fábrica. Aqui saiu assim, é um carro praticamente zero. É zero. Com pouca quilometragem, né? Pouca rodagem. Segura aí. E então vocês já conseguem verificar a diferença gritante que tem da lata para o para-choque, que é plástico. Não se assustem, isso é comum. Eu já expliquei e explico de novo. O plástico, ele é tratado com 70, 80 graus. A lata a partir de 120. 596 quilômetros. 596 km, tá novo, tá O zero. carro não tem 1000 quilômetros. Então, como eu disse antes, vamos fazer o ajuste para pintar o para-choque, acertamos pelos paralamas. Se formos pintar o para-choque traseiro, acertamos pelas laterais. Aqui, o que nós temos que ver? Vocês aí podem estar vendo algo um pouco mais distorcido, algo um pouco diferenciado. Mas o que nós temos que olhar para fazer o ajuste de cor? Frente e ângulo. O ângulo a gente não consegue mostrar para vocês, porque o ângulo é perceptível apenas o olho. O ângulo é o que nós vemos no flop da tinta que nós chamamos, que é um subtom que ele tem no ângulo dele. Então isso vocês podem ter uma dificuldade na live de enxergar, porque a gente só enxerga com o olho humano. Então, colocamos a chapa lateralmente com o carro. Se quiser passar uma fita embaixo, dos lados, para você ficar em pé, poder enxergar de vários ângulos, ter várias posições de luz, de variação de luz, de um lado para o outro. Se eu aproximar, se eu virar a luz, tá vendo? Ela muda de cor. Tô falando aí que tá igual. Pode parecer que tá igual na câmera, mas aqui pra gente nós conseguimos ver uma pequena variação, ver que ela ainda está um pouco escura e puxando para o tom esverdeado. E o nosso carro, ele já tem pouco desse esverdeado. Esse esverdeado que eu digo é o ângulo que eu expliquei para vocês e repito, a gente não consegue mostrar na câmera porque é muito difícil, a câmera não capta isso. Fiz a chapa teste, comparei, vi vários ângulos, pedi opinião, não tá bom. O que é que eu faço? Aí é que entra o nosso ramo de atuação, ajuste de cor. É para isso que serve eu como profissional e tantos outros profissionais de colorimetria. No curso, nós disponibilizamos no slide um passo a passo, como que ajusta a cor, qual o pigmento que eu devo utilizar, por onde eu começo, como que eu finalizo. É um passo a passo detalhado e a gente consegue ver na prática depois, futuramente, né? Então, óbvio que se eu for jogar todas essas informações agora, nossa, eu vou ficar vou ficar aqui falando e vocês às vezes não tem os slides para acompanhar a apostilinha, vocês ficam um pouco perdidos. Então o ajuste tão somente é isso. Comparei com a lata no carro. Se tiver bom, ok, passo para a pintura. Se não tiver, no nosso caso, ela não está boa porque aqui a percepção dela é totalmente diferente pela câmera, pelo computador, pelo smartphone, nós fazemos o ajuste de cor. Como que é feito a princípio o ajuste de cor? Nós e a fábrica falamos que para ser feito o ajuste de cor, eu tenho que usar o pigmento que está na fórmula da tinta. Quantos pigmentos eu utilizo? A fábrica fala que 2 pigmentos é o suficiente. Posso utilizar 3? Pode. Às vezes não entrou um pigmento que é necessário para fazer o ajuste de cor, porque existem variações, existe diferença de marca. Posso usar 4? Cara, uma coisa que eu sempre falo no curso, começou a usar 4 pigmentos, alguma coisa está errada. Já se perdeu um pouco. Alguma coisa está errada. Começa do zero, dá restart, porque alguma coisa não está certa. Fugiu do controle, você se perdeu um pouco no caminho, no círculo cromático você não conseguiu captar muito bem a informação. Então, a partir de 4 pigmentos, para e reinicia de novo. E
é isso que nós passamos no curso, tanto no slide como na prova, na aula prática, né? Fazemos a tinta, acertamos pela própria fórmula, acrescentando apenas pigmentos que existem na fórmula. Posso usar um pigmento que não está na fórmula? Como eu disse, isso já é um terceiro pigmento. Você coloca, mas a partir desse terceiro, quarto pigmento, a tinta agora, já está... Na sua percepção, o que precisa ser feito para chegar um pouco melhor? Aqui no nosso caso, aqui pode ser difícil para vocês verem, o nosso carro, ele está pedindo um tom rosado no ângulo. É que pode ficar difícil para vocês verem pelo smartphone, tablet ou o que quer que seja. Uma dica também boa é umidificar essa área a ser vista com solução desengraxante. Por quê? A solução desengraxante ela vai cair aqui e logo ela evapora. Se eu molhar com água, a água vai ficar aqui, pode escorrer para o meu para-choque. Na hora de eu aplicar a tinta, a água pode vir para fora e então pode dar problema. Molho com um pouquinho de solução desengraxante, apenas a lata, clareia e analisa a cor. No nosso caso aqui, a tinta, ela sai muito verde. Ela tem um verde muito vivo de ângulo. Isso se dá por conta de que nós pesamos a fórmula e vimos que um dos pigmentos que entra é verde. Então ela ficou muito esverdeada. E o nosso tom do carro, ele pede um pouco de rosa no ângulo. Se a gente puder voltar lá pra dentro, sim. eu dou mais uma sim. finalizada. Porque tá no fio aí, né? Não, mas acho que dá para tirar já. Só pra poder dar uma concluída aí. Antes de passar para a tela do computador, eu só queria frisar aqui novamente no círculo cromático, onde nós, no caso eu, faço a explicação de como deve ser feito o ajuste de cor. Onde uma cor oposta à outra se anula. Assim como o vermelho anula o meu verde, o verde anula o meu vermelho. E também o azul e o amarelo, porque elas são cores opostas ao círculo cromático. Esse é o princípio básico para acerto de cor, que nós falamos na aula teórica, enfatizamos na aula prática e mostramos como serve, como que pode ser feito o processo na pesagem da tinta. Se nós voltarmos aqui para a nossa tinta, nós vemos que essa tinta é uma tinta simples. Ela entra 4 pigmentos e o thinner, somente. Nós vemos que entra um pigmento 2545, 11,6 gramas, que ele é o meu verde amarelado transparente. Ele deixa minha frente verde amarelado e o ângulo verde. Esse pigmento está causando o meu problema na tinta. É ele que está deixando a minha tinta com o ângulo esverdeado. Então, tendo o conhecimento que uma cor oposta anula a outra e que somente usando ou acrescentando ou diminuindo as cores, os pigmentos da minha fórmula, eu posso fazer o ajuste de cor. No caso aqui, 2545 entrou 11,6 gramas. Lembra que eu pesei só 90? Eu preciso de mais 90 para poder fazer os retoques necessários do carro. Na próxima pesagem que eu fizer, ao invés de eu colocar 11,6 gramas, eu corto 50% deste 25,45. Por quê? Cortando 50%, ele vai fazer com que minha cor fique mais escura, puxando para o tom azulado e cortando esse tom verde. Isso, repetindo novamente. A gente passa na parte teórica, a gente enfatiza bem, explica na parte teórica, porque é o que deve ser seguido, é o dia a dia, tanto para quem já é experiente, quanto para quem está começando. Não tem distinção, os dois usam a mesma regra. Então, como eu expliquei aqui, cortando 50% do meu verde, ele vai tirar esse tom esverdeado que tem da minha chapinha, da minha cor que eu fiz o teste, certo?
Quer pesar o restante aqui só para poder concluir? Sim, tá aqui a tinta? Tá lá dentro da cabine, por favor. Só para finalizar. Aqui nós temos também, é só a nível de curiosidade, nós temos um material que é disponibilizado por algumas fábricas de tinta, os cursos de colorimetria das próprias fábricas, como que é o processo aqui, apenas a nível de conhecimento, processo de aplicação, o que é cor, como que é feita a repintura, como deve ser utilizado a chapinha, como eu armazeno a chapinha, as luzes que eu devo ou não utilizar. Aqui passou um aplicativo, ele mudou de nome, mas a Wanda disponibiliza um aplicativo chamado Mixed. Nosso aplicativo. No caso aqui ele ainda está como iMatch Color, agora ele se chama Mixed. O que é esse Mixed? Esse Mixed é disponibilizado para Android e iPhone, são todas as fórmulas possíveis do mundo todo. São milhões de cores que pinta na China, que pinta na Europa, que pinta na América, tanto central como do norte. Ela disponibiliza no celular, pelo aplicativo, todas as cores que eu necessito. Aqui já é evitando ter um computador. Tendo apenas um tablet, um celular em mãos, você consegue fazer o mesmo processo de pesagem da cor. Aí para fazer a correção dessa tinta... Aqui no caso eu já expliquei e vou reforçar mais um pouco. A nossa tinta ela saiu muito verde de ângulo. Então eu vou acrescentar os 90 ml, que é necessário para fazer os retoques, né, que vai ficar com 180 no final. Vai ficar com um pouco menos, 165, porque eu usei para fazer uma chapa de teste. Mas quando chegar nesse pigmento 2545, eu coloco apenas metade dele. Por quê? Colocando metade, ele vai ter o tingimento menor desse verde, fazendo com que as outras cores se sobressaiam sobre ela. Então, vamos seguir aqui. O preto, normalmente. Do primeiro, fala até da primeira. Primeira. Zero a balança. 29,68. E agora, aquela dica que eu dei. Chegando no último pigmento, ao invés de colocarmos todo ele, porque sabendo que colocando ele minha tinta puxa muito pro verde, eu vou colocar apenas metade dele. Já é o suficiente. E finalizar com um tiro. E agora fazer mais uma chapa de teste para poder comparar a nossa primeira chapa com a segunda e ver o processo que ficou.
Pessoal, a melhor dica, né, aí ficou para quem assistiu ou para quem vai assistir até o final. Eu também já participei de alguns desses treinamentos de colorimetria, tanto com eles, com os professores, quanto nas fábricas. No final, ele cortou um dos pigmentos. Parece, às vezes, para quem está assistindo e não conhece dessa área, pode parecer mais difícil do que é. Na prática, não é tão difícil, não. Porque no momento em que ele está compondo, né, todos os pigmentos que formam a tinta, ele viu que aquele pigmento número tal que ele colocou, nós olhando para essa cor, é azul. Só que nesse azul, a base é preta, tem verde, e ele como já tem com o mínimo de prática, né, que a gente desenvolve aí no curso, já é possível você perceber que se nesse azul tem um verde muito forte, eu vou, na hora de fazer a fórmula, eu vou trabalhar com esse verde dosado. Eu não vou colocar tudo que a fórmula me pede. Eu vou começar trabalhando com ele de 50%, 75%, e eu vou pintando a chapinha e repetindo esse processo. Às vezes, só na hora de fazer a cor, você já conseguiu o ajuste sem usar pigmento nenhum a mais. Só cortando aqueles pigmentos que são os pigmentos que dão mais cor a essa cor. Tá certo? Ele está finalizando lá, fazendo a aplicação da chapinha. Nós não vamos nos estender mais, tá? Porque esse processo ele poderia ainda se repetir mais de uma vez com a bagagem que ele tem. Não, ele já matou aí nessa segunda chapinha, né? Ele já poderia ter matado na primeira. Mas como o objetivo aqui é transferir conhecimento para as pessoas que já têm um pouco de intimidade na área, absorverem o conteúdo, né? Que é essa oportunidade que a live oferece. Vamos ver agora aqui como é que ficou a chapinha e nós já vamos finalizar. Fiquem atentos que nós vamos sortear a pistola de pintura. Nós tivemos um probleminha técnico e a live caiu, que acho que acabou que virando 2 vídeos aí, né? Tem um vídeo já lá online disponível e esse outro que nós estamos ao vivo. A live vai ser feito o sorteio pelo primeiro, tá, pessoal? Que eu não consigo juntar essas duas. O Lanza mandou um abraço pra você, ó. Ô, Lanza! O Lanza, aluno aí eu acho que uns 4 anos, 5 ele já tem aí de bagagem, atuando forte lá em Santo André. Recomendo o trabalho dele. Hoje o Lanza, se você digita lá Martelinho de Ouro em Santo André, já dá o cara, bicho. O cara começou aí, também não era da área automotiva. Tá fera demais, né, Renato? Uma história muito bacana dele aí, recomendo. Excelente profissional e pessoa também, meu amigo. Agora estamos finalizando. Se tiver mais alguma informação que você queira passar. Sim, aí o Wendel, ele já está no processo. Você acha que você já mata nessa aqui? Assim, a grande questão é mostrar pra galera o passo a passo, como ela funciona, devagarinho, passo a passo. Eu comentei que pela bagagem você já mataria. Claro que eu sabia já de o que cara. Realmente o outro pigmento qual colocar, já para poder ficar finalizado. Que aí já é experiência, né? Sim. Como ele já deve ter, pelo que eu percebi, você já pegou essa cor aí também já? Já. Então ele já sabe que na composição, porque por coincidência também a máquina que ele trabalha na oficina é Wanda também, e ele já sabe que essa tinta, a base pronta, né? Ela dá um erro. Então ele já fez o acerto. O Alex Lopes está perguntando se tem alojamento para curso de alunos. Beleza, a R Golden é um centro de treinamento e oficina para que as pessoas, nós ensinamos a pessoa, ela pode ver que nós fazemos a mesma coisa na prática, com muita competência, com muita qualidade, e temos também um alojamento, tudo no mesmo prédio. Aqui é um prédio, um complexo aí de 4 andares, projetado para treinamento, para que as pessoas tenham todo o conforto possível durante o treinamento. A Fernanda Carolina Miranda está perguntando qual a média de salário de um profissional de colorista. Eu não vou perguntar o salário dele, que seria chato, mas vai variar aí dependendo um pouco da área de atuação. Lembrando que esse profissional ele pode trabalhar dentro de uma oficina, sendo colorista da oficina, ele pode trabalhar dentro de uma casa de tinta, que tem milhares de casas de tinta espalhadas aí pelo país, ele pode trabalhar dentro de uma montadora, dentro de uma concessionária, ou até mesmo dentro de empresas que fabricam qualquer tipo de peça que necessite de pintura.
O colorista ele e hoje uma mão de obra muito escassa. Então esse valor de salário pode variar muito de acordo com o local que vai trabalhar. Mas eu diria que na área automotiva, hoje a pessoa para ganhar menos de R$ 2.500, não ganharia menos que isso. A partir de 2.500, 2.700, dependendo, claro. Para lá. Conhecimento, experiência, dependendo da área de atuação. E dependendo da oficina também tem esquema de comissão por produtividade. Que nem lá pinta 220 carros. Aqui na R-Gold eu trabalho com uma média de 80 a 100 carros no máximo. A oficina que ele trabalha faz o dobro de produção. Você ganha uma comissão? Tem esse tipo de... Sim. Mas as pessoas trabalham assim também. Lá a maioria é comissionado, né? Tem alguns que já são os mais antigos, que são fixos, mas a maioria é comissionada. Como o Renato falou, varia muito do local onde você vai trabalhar. Se é uma casa de tinta, se é uma oficina. Eu vou precisar de novo disso. E aqui para finalizar, eu já fiz outra chapa teste. Óbvio que aqui eu marquei de dedo, acabou sendo a minha primeira, mas eu poderia marcar de caneta aqui 1, no caso aqui 2, para saber como que minha chapinha saiu. Eu posso fazer a princípio o efeito comparativo de uma com a outra. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, se mostra legal. Dá? É que dependendo de onde o ângulo da tinta tá, ela varia demais. Mas eu posso ver que uma ficou bem diferente da outra, né? E isso se deve ao que nós cortamos lá no processo de tinta. E aí eu comparo as duas com o carro. Agora eu creio que até no celular ficou bem mais perceptível que essa última que nós fizemos, que é essa de baixo, ela está bem mais próxima do carro. Aqui é detalhe pequeno que vai fazer eu chegar à perfeição de 95, 97, 98%, ou no caso aqui ele está pronto para ser efetuada a pintura normalmente. E aí tudo depende também, porque as coisas, você tem situações e situações, são coisas diferentes. Se for pintar a peça toda e matar seco, você tem que buscar, às vezes é uma peça que ela foi danificada aqui e aqui, e é um trabalho com abertura, e ele já sabe o que é que está sendo feito. Então durante a prática, quando você coloca em prática esse conhecimento, as coisas se tornam mais simples, porque você tem a situação que também te favorece ou não, né? E tudo isso é muito bem explicado aí no curso com o Wendel. Pessoal, nós vamos agora para o sorteio da pistola de pintura. Agradeço a todas as pessoas que vêm passando aí pela live, fazendo os comentários, compartilhando. Ó, como eu sempre falo, nós vamos aqui agora para o programa. Esse é um programinha de sorteio, para que para que esse sorteio seja justo. Nós jogamos todas as pessoas lá que fizeram comentário, tá, pessoal? Esse é o passo a passo. São todas as pessoas que Todas as pessoas que passaram pela live e os seus comentários. Aqui foram 272 comentários, tá? Agora vamos lá. Agora ele clica ali em sortear e o ganhador da pistola já aparece aí. Rogério Duarte. Então o ganhador é o Rogério Duarte, @Rogério Duarte. Nós vamos entrar em contato com a pessoa, se ela estiver online aí. Se ela estiver online, já manda aí um outro comentário que a gente já vai providenciar o envio do seu brinde. Então volta para cá. O Rogério Duarte, então, pessoal, ganhou aí uma pistola da Wimpel 1.2, ideal para o trabalho de colorimetria ou para trabalhos de pintura também. Nós vamos ficando por aqui com mais uma live. Um grande abraço a todas as pessoas que passaram aí pela live. Muito obrigado aqui, ó, ao Wendel pela participação e pelo conhecimento. Até a próxima live. Espero vocês aqui.